preparando para iniciar o seu ministério sacerdotal. Era o ano 597 a.C., quando as tropas babilônicas invadiram a terra de Israel e levaram aprisionados para a Babilônia cerca de 10.000 judeus. E no meio destes 10.000 estava o profeta Ezequiel. Ezequiel tinha, nessa época, 25 anos de idade e estava, portanto, esperando completar os 30 anos para, como disse, iniciar o seu ministério sacerdotal. Podemos, portanto, dizer que a Babilônia tirou de Ezequiel aquilo que lhe era mais valioso do que tudo, que era a oportunidade de oficiar a Deus como sacerdote na casa de Deus. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos foram roubados e então foi levado cativo para a Babilônia. Segundo o comentarista bíblico Warren Wiersbe, na Babilônia os judeus eles costumavam orar na proximidade do rio Quebar, que era um rio ou um canal afluente do rio Eufrates. Os anos ali se passaram e Ezequiel está ali orando perto do rio Quebar, quando, com 30 anos de idade, portanto no ano 592 a.C., ele recebeu a visitação do Deus Todo-Poderoso. E quem recebe de fato a visitação do Deus Eterno tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada. Glória a Deus. Porque a presença de Deus é notória, gloriosa, poderosa, tremenda. É interessante que Deus o visita para o chamar quando ele está com 30 anos. Quem sabe estava pensando, se estivesse em Jerusalém, estaria neste ano já iniciando o meu ministério sacerdotal. Mas Deus não o queria como sacerdote, Deus o queria como profeta. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É por isso que Paulo diz na carta aos Romanos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aquele que em vós, diz a Bíblia, começou a boa obra a aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. O Senhor é conosco e por isso estamos de pé. O Senhor é por nós, diz Paulo na carta aos Romanos. Quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Lá está Ezequiel, 30 anos de idade, orando com os seus compatriotas na terra distante da Babilônia, às margens do Quebar, quando Deus se manifesta a ele. E essa manifestação teofânica, essa manifestação visível de Deus, esta manifestação gloriosa de Deus é detalhada no capítulo 1 de Ezequiel, versículo de número 3, ou melhor falando, versículo de número 4, até o versículo de número 28. Ezequiel, melhor falando,
com uma riqueza de detalhes e com uma dificuldade de expressão muito grande, porque é difícil descrever a Deus. A nossa linguagem é imperfeita, a nossa linguagem é limitada. Ele descreve aquilo que ele viu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no versículo 4 do capítulo 1, que eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a envolvê-la, e um resplendor ao redor da nuvem. Lá está Ezequiel orando, e ele vê esta nuvem vinda com este vento poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a nuvem vai se aproximando, e Ezequiel continua olhando, e ele vê seres que ele chama de seres viventes, mas que na verdade são querubins. E ele tenta descrever aqueles seres que ele estava vendo no meio daquela nuvem que vinha com aquele vento tempestuoso. E ele diz que aqueles seres tinham 4 rostos cada um. Cada um daqueles seres tinha 4 asas. Cada um daqueles seres tinha mãos de homem debaixo das asas. Os 4 rostos de cada um daqueles seres era como rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. E ele diz que no meio daqueles seres havia o Espírito que os fazia impelir. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito do Deus eterno. Ele vê aqueles seres viventes, ele continua descrevendo aquilo que ele estava vendo, e ele viu que perto de cada um daqueles querubins havia uma roda. Havia, portanto, 4 rodas, e as rodas eram tão grandes que Ezequiel diz que essas rodas iam da terra ao céu. Ele viu aquelas rodas, e a visão continua, e ele diz que por dentro de cada roda ele viu uma outra roda, e os querubins perto das rodas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele continua olhando para aquelas rodas, e ele vê que as cambas, as cambotas, a parte externa de cada uma das rodas era cheia de olhos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele continua olhando aquela visão, e ele fica pasmado, ele fica admirado, ele fica com medo de tudo aquilo que ele estava vendo. E ele olhou que por cima dos querubins, por cima das rodas, havia uma base, uma espécie de firmamento. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele continua olhando naquela visão, e ele diz que por cima do firmamento havia um trono. E ele continua olhando a sua visão, e ele diz que assentado no trono havia um homem, e este homem era um homem cheio de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tenta descrever o homem, ele diz que aquele homem, da sua cintura para cima era fogo, da sua cintura para baixo era fogo. O que Ezequiel viu foi uma carruagem do Deus Todo-Poderoso. Deus se manifestou a Ezequiel naquele dia, dizendo: eu sou o rei, eu estou no controle da história. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É claro que não apenas Ezequiel, mas todos os seus compatriotas, de alguma maneira, estavam duvidando do controle de Deus sobre toda a história. Estavam duvidando da regência de Deus sobre os povos. Ezequiel era judeu. Israel era o povo escolhido de Deus. Deus havia feito promessas na aliança abraâmica, promessas maravilhosas para os descendentes de Abraão. Israel não era para viver naquela situação como uma nação cativa de um outro povo pior do que eles na questão ético-moral. E tudo aquilo com certeza fazia com que alguns dos seus compatriotas, quem sabe, que está o próprio Ezequiel, duvidassem: será que Deus está no controle da história?
Porque o que se apresentava diante deles era um governo humano ferrenho, um governo humano forte. As tropas babilônicas eram cruéis, a Babilônia era um império gigantesco. E quem sabe passou isso na mente, não apenas de Ezequiel, mas de seus compatriotas. Será que Deus está no controle de todas as coisas? Naquele dia Deus se apresenta dizendo: eu sou o grande rei, eu que estou assentado no trono, e a história está em minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Ele nesta manhã? Ezequiel tem uma visão do Deus Todo-Poderoso. E então, diante de tudo aquilo que ele viu, Ezequiel não se sustenta. Ele caiu. E então Deus falou com ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nós estamos entendendo a palavra do Senhor? Põe-te em pé e falarei contigo. E aqui nós temos o chamado de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta exitoso. É importante lembrar os irmãos que ele estava se preparando para ser sacerdote. Mas Deus não o queria como sacerdote, Deus o queria como profeta. Na vida social de Judá, ser um sacerdote era exercer um cargo extremamente privilegiado. Ser profeta não. Os sacerdotes eram bem vistos. Os sacerdotes eram considerados. Os sacerdotes eram respeitados. Os sacerdotes eram aplaudidos, mas os profetas não. Os verdadeiros profetas de Deus, mas Deus os chamara para ser profeta. Louvado seja o nome do Senhor. A principal palavra hebraica para profeta é a palavra Navi. E segundo o pastor Ezequiel Soares, hebraísta, a palavra Navi vem de um termo hebraico que significa aquilo que borbulha, aquilo que ferve. O profeta é aquele que tem os oráculos de Deus, que vê a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, e essa palavra ferve no seu coração. E ele abre a boca, sendo um porta-voz não de uma mensagem própria dele, mas da mensagem daquele que o chamou para falar. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta não fala aquilo que os outros querem ouvir, não fala aquilo que é de interesse próprio, não fala aquilo que massageia o ego, embora nós tenhamos muitos que se dizem profetas nos nossos dias, que são massageadores de ego, mas o profeta de Deus, ele tem uma palavra que não é dele, a palavra é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o queria. E Ezequiel, ele vai exercer o ministério profético durante 22 anos. Durante aproximadamente 22 anos. Desde o ano 592 até por volta do ano 570 a.C. E boa parte do seu ministério está registrado no livro que recebe o seu nome. O livro de Ezequiel, como todos podem perceber e sabem, naturalmente, ele tem 48 capítulos que podem ser divididos em 4 sessões. 48 capítulos que podem ser divididos em 4 sessões. A primeira sessão do livro vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que é uma sessão introdutória, em que nós temos o chamado profético de Ezequiel e o caráter do seu ministério. A segunda sessão do livro vai do capítulo 4 até o capítulo 24. E nesta sessão do livro do profeta Ezequiel nós temos contundentes mensagens de juízos de Deus contra a nação de Judá. Nesta parte do livro, Deus ele mostra para Judá, através de Ezequiel, o motivo que os teriam levado para o cativeiro. A terceira parte
parte do livro vai do capítulo 25 até o capítulo 32. E nesses capítulos nós temos uma série de mensagens de juízos contra nações vizinhas de Judá, que vendo a calamidade, o caos que Judá estava enfrentando, estavam se alegrando com a situação de Judá. E então Deus levanta Ezequiel para mostrar que a situação delas diante de Deus era tão pior do que a situação de Judá. E a última parte do livro vai do capítulo 33 até o capítulo 48. E nessa parte do livro há uma transição da mensagem profética de juízo, de castigo, para uma mensagem de esperança. Porque o mesmo Deus que julga com juízos justos é o Deus que estende a mão misericordiosamente para aquele que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Deus, Ele queria deixar claro para o profeta Ezequiel que o sucesso, e é sobre isso que gostaria de pôr em destaque nesta manhã. Amém? Deus queria deixar claro para o profeta Ezequiel que o sucesso do ministério dele dependia da maneira como ele iria se relacionar com a palavra de Deus. E de igual modo, nós que vivemos no Brasil no século 21, tão distantes, tanto geográfica como cronologicamente de Ezequiel, devemos entender da mesma forma que o sucesso do ministério de cada um de nós depende da maneira como nós nos relacionamos com a palavra de Deus. O sucesso do ministério de Ezequiel, assim como de cada um de nós, não depende do apoio da multidão, não depende de agirmos politicamente corretos, não depende das nossas habilidades, das nossas capacidades, não depende da nossa experiência e da nossa expertise. O sucesso do ministério de Ezequiel, bem como de qualquer servo de Deus ao longo de toda a história, depende da maneira como nós nos relacionamos com a palavra de Deus, porque quem se relaciona bem com a palavra de Deus, ele tem o Deus da palavra na sua vida, e quem tem o Deus da palavra na sua vida, ele tem sucesso, porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem. Árvores frondosas e frutíferas são sinônimo de sucesso. Quantos querem mais sucesso no seu ministério? Levante a sua mão nesta manhã em adoração ao Deus eterno. Aleluia! Não é a nossa habilidade. Aleluia! Claro que nós podemos melhorar como seres humanos, como estudantes da Bíblia, como pregadores, como ministros do Evangelho. Podemos fazer cursos, simpósios, participar de simpósios, fóruns, congressos. Mas o sucesso do nosso ministério não depende necessariamente dessas coisas. Ezequiel foi chamado para ser profeta. Como disse, ele não teria vida fácil. Ele não teria vida fácil. E Deus quer deixar muito claro para ele. E os ouvintes dele não aceitariam passivamente aquilo que ele iria pregar, profetizar.
Os ouvintes dele não aceitariam, porque os ouvintes dele, eles tinham ouvidos, mas não conseguiam entender. Eles tinham olhos, mas não conseguiam enxergar, porque o coração deles estava endurecido. Ele iria enfrentar oposição, ele iria enfrentar situações as mais adversas e terríveis. Deus o chamou para um ministério extremamente extenuante e difícil. Deus o chamou para enfrentar, com certeza, como a própria palavra de Deus diz, serpentes e escorpiões. Não seria fácil, mas é interessante que Deus diz: filho do homem, a tua testa será testa de ferro, por mais que eles joguem dardos, por mais que eles querem te abater, a tua testa será de ferro e você não vai cair. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Você pode adorar a Ele nesta manhã. Louvado seja o Senhor. Quantos podem adorar o Rei dos Reis, aquele que vive e reina para todo sempre? Quantos são gratos a Deus por terem sido chamados por Deus para exercer a obra de Deus na terra? Você é grato a Deus. Você está de pé, eu estou de pé. Nós estamos aqui nesta manhã celebrando a Deus, porque Deus tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como disse, Deus queria deixar muito claro para Ezequiel que o sucesso do seu ministério dependeria não do aplauso dos outros, não da aprovação dos ouvintes, não das suas próprias habilidades, capacidades, mas da maneira como ele, Ezequiel, ele se relacionaria com a palavra de Deus. Amém? Se você estiver com a Bíblia aberta, vamos pontuar aqui algumas coisas, em nome de Jesus. Aí surge a pergunta: de que maneira Ezequiel deveria se relacionar com a palavra de Deus, para que ele tivesse um ministério exitoso, como de fato ele terá? A história vai nos mostrar. Versículos 1 e 2 do capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículos 1 e 2. O que é que diz aí na sua Bíblia? E disse-me: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E ouvi o que me falava. A primeira coisa que Deus quer deixar claro para Ezequiel é que ele precisava ouvir a palavra de Deus. Ele precisava ouvir a palavra de Deus. Diferentemente de seus conterrâneos e compatriotas, que não queriam ouvir a palavra de Deus, Deus está dizendo para Ezequiel que ele precisaria ouvir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ouvir é muito mais do que escutar sons. Ouvir é, antes de tudo, estar atento para entender aquilo que está sendo dito, com a disposição de obedecer aquilo que está sendo falado. Eu lembro de uma palestra com o pastor Valberto Magalhães, e naquela palestra ele dizia que já existe curso para saber ouvir, e que as pessoas estão fazendo curso para saber ouvir, porque nós gostamos de falar, nós gostamos de falar, nós gostamos de nos expressar, nós gostamos de dizer, nós gostamos de arguir, nós gostamos de argumentar, nós gostamos de expor as nossas ideias, mas diante de Deus, antes de tudo, devemos ouvir a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.
A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2: ouvi, ó céus, e prestai ouvidos, ó terra, porque fala o Senhor. Deus continua falando. Há muitos que não estão ouvindo porque não estão dispostos para ouvir, mas quem tem os ouvidos acurados, espiritualmente acurados, eles continuam ouvindo Deus falando. É aquilo que está em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, onde nós temos as 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, como os irmãos conhecem muito bem, e cada uma das cartas é encerrada com a mesma expressão: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz do marketing, muitas vezes nós queremos ouvir a voz dos especialistas, muitas vezes nós queremos ouvir a voz de outras pessoas, mas antes de tudo devemos ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Nós precisamos abrir a Bíblia com o desejo de ouvir a voz de Deus. Glória, aleluia. Nós devemos nos prostrar diante de Deus em oração, sim. Nós devemos colocar as nossas demandas, as nossas inquietudes, as nossas preocupações, as nossas solicitudes, os nossos desejos em oração. Mas antes de tudo, a oração é um diálogo e Deus quer falar. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós não precisamos falar, só Deus fala. E muitas vezes Ele fala com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o Senhor. E precisamos parar para ouvir. Nós vivemos numa correria. É um multitarefismo. Se não tivermos cuidado, vai desnutrir a nossa vida com Deus. É tanta coisa, é tanta programação, é tanta agenda, é isso, é aquilo, é aquilo outro. E, infelizmente, há pregadores que não ouvem a voz de Deus, só sai pregando, porque não tem tempo. E de fato, quem não tem tempo para Deus está perdendo o seu tempo. Os melhores momentos que nós pudermos ter na vida é na presença de Deus. Glória a Deus. Sua voz, ó, como desejava ouvir a voz de Deus. O salmista no Salmo 42, quando ele diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando eu me apresentarei perante a sua face. Nós precisamos ouvir Deus falando, porque Ele continua falando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos têm ouvido a voz dele nesta manhã podem celebrar ao único? Aleluia. O sucesso do ministério de Ezequiel dependeria da maneira como ele haveria de se relacionar com a palavra de Deus. Uma segunda coisa que eu gostaria de destacar está no versículo 7 do capítulo 2, que diz assim: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, ou são rebeldes. Então, além de ouvir a palavra, Deus queria deixar claro para Ezequiel que ele precisava dizer a palavra. Ele precisava dizer a palavra. Ele precisava falar a palavra. Os nossos sermões, eles têm que ser sermões da palavra. Não história de carochinha. É verdade. Não anedotas. O pregador hoje que faz sucesso no mundo secularizado em que vivemos é o pregador com um perfil de coach Então de palhaço. ou de palhaço, em que ele fala uma palavra agradável aos ouvintes,
que seja aquilo que os ouvintes querem ouvir. Mas Deus está dizendo para Ezequiel: você tem que dizer a minha palavra. Quantos disseram Bíblia nesta manhã e podem levantar? Aqui está a palavra de Deus, aqui está a palavra de Deus. Nós devemos dizer a palavra, nós devemos dizer a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que o mundo diga não, nós devemos dizer a palavra. Por mais que o mundo nos confronte, nós devemos dizer a palavra. Por mais que o mundo ele se levante e diga nós não queremos ouvir, nós devemos dizer a palavra, porque a palavra de Deus é mais forte do que uma bomba atômica. Glória a Deus. Nós devemos dizer a palavra. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, o Senhor Deus, usando Moisés, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e as atarás por sinal na tua mão, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que é que Deus está dizendo através de Moisés? É que nós precisamos ter contato com a palavra. Nós precisamos ter contato com a palavra. Nós precisamos ter referências à palavra. Nós vivemos na era do neopaganismo, em que a bruxa virou boa, o duende é coisa boa, o gnome é algo prazeroso. Nós vivemos na era de uma cultura neopagã que está aí, através da internet, através do cinema, através da música e uma série de outras coisas. Nós vivemos na época da libertinagem, que o pecado de fato tem se avolumado e tem se multiplicado, porque se há uma coisa que o pecado é capaz de fazer, é se multiplicar terrivelmente. Mas é nesse contexto que nós precisamos ter referências à palavra, referências à palavra em casa, referências à palavra no trabalho, referências à palavra quando estivermos acessando a internet, referências à palavra quando estivermos assistindo alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Para onde formos, nós devemos ter contato com a palavra de Deus. Nós devemos dizer a palavra. A palavra de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Corinto: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas no poder de Deus. E não vos pude fazer saber outra coisa, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nós precisamos dizer esta palavra: Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que os judeus buscavam sinal, os gregos buscavam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado, o que é loucura para os judeus e também para os gregos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo e este crucificado. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e nós precisamos continuar dizendo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Na carta aos Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro grego, eu chamei o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Pois se com a tua boca tu confessares ao Senhor Jesus e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E então se cumprirá a escritura que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele que não crer? E como crerão daquele que não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como
está escrito: conformosos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que proclamam boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, é aquilo que está no Salmo 126, que é aquele que leva a preciosa semente andando